amigos, e hoje eu trouxe pra vocês o resumão da primeira temporada de Um Espião Infiltrado. Charles está aposentado e vive isolado há um ano desde que a sua esposa Victoria morreu. Sua filha Emily se preocupa com ele e tenta ser presente, mas eles têm dificuldade de se abrirem um com o outro. Ela tenta incentivá-lo a fazer algo que gosta para ocupar o seu tempo. É então que o Charles vê um anúncio e vai até a agência de detetives particulares. Lá ele conhece a detetive Julie, que revela que eles foram contratados pelo Evan para investigarem o roubo de um colar de rubis que pertencia a Ellen, mãe do Evan. Ela vive na casa de repouso Pacific View e ele acredita que alguém a roubou. Eles precisam de um espião para se infiltrar na casa de repouso e Charles, que é professor aposentado, parece ser o candidato perfeito. O Charles acredita e vai morar no Pacific View e finge que a Julie é sua filha. Lá ele conhece a diretora Didi, que percebe que ele se sente deslocado e pede que a Virginia e a Florence o recepcionem. Com isso, o Charles se entrosa rapidamente com os moradores, faz amizade com Calbert e até se torna vice-presidente do Conselho de Residentes. Além disso, o Elliot começa a ter ciúmes da proximidade do Charles com a Virginia. Os dois se mudaram para a casa de repouso há 5 anos, se casaram, mas depois anularam o casamento. Mais tarde, eles noivaram de novo, mas vivem de idas e vindas. Ele quer voltar com a Virginia, mas ela parece interessada no Charles e o Elliot não gosta. Para piorar a situação, o relógio do Elliot desaparece e ele acusa o Charles de roubá-lo. Além disso, a Emily descobre que o Charles está na casa de repouso e vai visitá-lo. Ela o encontra com a Julie e os dois contam a verdade para ela. No princípio, a Emily não gosta muito da ideia do seu pai ser um espião, mas depois percebe que isso está fazendo bem para ele e passa a apoiá-lo e até a ajudá-lo com a investigação. O Charles investiga os funcionários, mas não acredita que nenhum seria o espião, então começa a investigar os residentes. Ele e a Julie bolam um plano. Ela dá um relógio caro para ele na frente de todos e deixam de isca no quarto dele com uma câmera filmando para pegarem o ladrão. Mas o relógio não é roubado e ao invés disso, o ladrão coloca o relógio de Elliot no quarto do Charles sem ser visto. Então o Charles deixa o relógio do Elliot para ser encontrado em outro local. Além disso, a Florence morre e todos ficam muito abalados. O Charles também percebe que a Gladys tem falhas de memória e se lembra da Victoria, pois ela morreu de complicações do Alzheimer. Ele tenta ajudá-la, mas não tem muito o que eles possam fazer e ela é transferida para o centro da memória. Já o Elliot e a Victoria fazem as pazes e ficam noivos novamente. Logo, o Evan procura a Julie para cancelar a investigação, pois se passou um mês e não conseguiram detectar o ladrão. Então ela manda que o Charles passe a última noite na casa de repouso e vai até lá anunciar para a Didi que o Charles irá se mudar. Com isso, a Didi começa a suspeitar que tem algo errado com a Julie e com o Charles e começa a investigar. Já o Charles passa o dia se divertindo com o Calbert, com quem tem uma relação especial. Quando ele volta para a casa de repouso, encontra a Didi confrontando a Julie, pois descobriu o nome real dela. Então Charles e a Julie contam toda a verdade para ela. A Didi fica indignada por eles pensarem que um dos funcionários roubou algo, mas o Charles revela que ele percebeu o que aconteceu. Ele se lembrou que no fim da vida da sua esposa ela pegava coisas e percebeu que os roubos pararam após a Gladys ser transferida para o centro da memória. Então eles vão ver a Gladys e descobrem que ela está com colar de rubi e com itens de outros pacientes, pois ficava confusa e pegava. Foi ela que devolveu o relógio do Elliot após pensar que era do Charles. Com isso, o caso é resolvido. O Charles se despede do Calbert e conta toda a verdade para ele, mas o Calbert fica chateado. A Didi também revela para os outros moradores e eles ficam chateados pelo Charles ter mentido e investigado eles. Enquanto isso, o Charles vai para casa e pede a ajuda da Emily para se livrar de algumas coisas da Victoria, que ele guardava. Ele também se abre de como ele se culpa, pois antes da Victoria morrer, a casa não era mais segura para ela, a situação piorou muito e ele iria mandá-la para um centro da memória, mas ela morreu no dia anterior. A Emily o conforta e os dois passam a ter a relação que desejavam. Após isso, o Charles fica mais ativo e escreve para o Calbert, mas ele ainda está magoado. Até que ele vai ver a Julie e descobre que a Didi pediu demissão depois do que eles fizeram, então ele a convence a procurarem a Didi. Eles tentam convencer a Didi a não deixar a casa de repouso e o Charles revela como ela sempre foi dedicada a todos. Foi ela que o ajudou a retomar a sua vida e todos precisam dela. Com isso, a Didi volta para a casa de repouso. Com o retorno dela, o Calbert descobre que foi o Charles que fez ela voltar e ele procura o Charles que voltou a dar palestras. Eles voltam a ser amigos e vão juntos no casamento da Virginia e do Elliot, onde o Charles reencontra os moradores. Após isso, a Julie recebe um novo caso e entra em contato com o Charles para mais uma missão. Se esse resumo te ajudou, gente, não esquece de se inscrever aí no canal e deixar o seu joinha para divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Então é isso, galera. Tchauzinho!